E eu tenho aqui o pastor Alexandre, um homem que carrega muitas chaves. Eu creio que Deus vai virar uma chave aqui em 5 minutos na tua vida. Você crê? Então, você vai preparar a tua oferta. Pastor Alexandre, vem aqui, filho. Toda vez que esse homem prega, acontece alguma coisa aqui nessa igreja. E parece uma coisa, toda vez que nós estamos pedindo uma vara para socorrer, para tirar nós de lá de uma situação, Deus traz o Senhor, pastor. Eu estou te dizendo, é mistério. Então deixa Deus te usar, mas é 5 minutos. Você tem mais 5 minutos aí? Vale a pena, irmão. É uma chave que pode mudar todas as coisas. Aleluia. Shalom, igreja. Pode sentar. 5 minutos. Vou usar o celular que é mais rápido aqui. Diga assim comigo. Existem 3 conversões. Diga comigo, existem 3 conversões. A primeira, a minha. Você precisa se converter a Cristo. A segunda conversão mais importante da vida cristã. Diga comigo, segunda conversão. Da minha família. Qual é o propósito quando você se converte a Cristo? Qual é a coisa mais importante que você quer? Que a sua família se converta também, não é? Não é isso? Essa é a segunda. Mas existe uma terceira conversão que poucos conseguem chegar nela. Eu quero me converter, eu quero ser de Jesus, eu quero alcançar as maravilhas de Deus. Maravilha, bom para você. Eu quero a minha família toda na igreja. Todo mundo quer isso. É o desejo de todo mundo, ter sua família aqui. Imagine, pensa comigo. Se cada integrante da sua família tivesse aí com você, estaria a gente lá na calçada, do outro lado da rua. Mas aí, apóstolo, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas param na segunda conversão. E a terceira conversão mais importante é a do seu dinheiro. Eu me converto, eu quero que a minha família se converte, mas eu não alcanço a conversão do meu dinheiro para Cristo. Para ali. E rapidamente eu quero mostrar para você algo muito interessante. Se quiser, põe para mim o texto. Põe para mim o texto de Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, 20. Diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a de todos os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de reino de Deus. Existe a salvação, mas existe um reino. E se você não entender isso, o reino você não alcança. E o texto diz: porque se vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, ou seja, não tem nada que você possa fazer, não tem oração, não tem jejum, não tem nada. Eu li a Bíblia em um mês todinha, não adianta. Se você não entender isso, você nunca alcança o reino. Aí o segundo texto, para a gente correr aqui, diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23, diz assim, ó. Vai lá. Ai de vós, mestres da lei, fariseus. O que Jesus está falando dos fariseus? Que eles são. Aí diz assim:
Pois vocês dão o dízimo, diga comigo, hortelã, do endro, do cominho, mas tem negligenciado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Opa, peraí. Jesus está falando que os hipócritas fariseus, eles dão dízimo da hortelã, do cominho, do endro. Não está falando isso? Mas por que então Jesus está falando ali, ó? Mas vocês estão negando, não se importam com a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus está chamando mesmo eles dizimando de infiel? Por quê? Porque dizimar não é eu sou fiel no meu dízimo, é sua obrigação. É sua obrigação. Eu quero ver você ser fiel com os 90 que sobrou na tua mão. O dízimo nunca foi seu. Ele nunca foi. Agora eu quero ver você ser fiel com aquilo que é seu de verdade, que é os 90 que ficou na sua mão. Aí, o texto que a gente leu anterior, ele diz assim, que se a vossa justiça não exceder a de quem? De quem está citado aqui. Porque eles davam o dízimo. Eles devolviam os seus dízimos. De tudo. Mas, Jesus está falando o quê? Se a vossa justiça, se o que você faz não exceder ao que eles fazem. E como que eu faço isso, gente? Como que eu excedo a um escriba, a um fariseu? Fazendo do uso dos 90 que ficou na minha mão, fazendo uso para o reino. Quem paga seguro aqui? De carro, casa, alguma coisa. Quem paga seguro? Quem paga seguro? Levanta a mão. Você gostaria de usar seguro? Você paga ele, você gostaria de usar? Mas e se precisar usar? Você tem ele para usar, não tem? Certo? Você paga, mas você não gosta de usar. Mas se precisar, você está o quê? Como que diz, burrinho na sombra, porque você tem seguro. Tá tudo certo. Você fica o quê? Tranquilo. Aí o texto, Malaquias 3:10, rapidinho. Malaquias 3:10 diz assim, ó. Tô acabando. Vamos lá. Tragam o dízimo de todos os depósitos do templo, para que haja mantimento da minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde segurá-las. Versículo 11. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua o fruto da terra, nem as videiras se tornem estéreis no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está mostrando nesse texto? Diga comigo, proteção. Então, quando eu dizimo, eu estou protegendo, eu estou fazendo o seguro das minhas finanças. Eu estou trazendo o meu dízimo no altar, eu estou assegurando as minhas finanças para que não aconteça isso aqui, ó. Repreenderei a praga devoradora, para que o devorador não chegue, para que não destrua o fruto da terra, nem a videira se tornem estéreis. Ou seja, eu estou fazendo seguro. Eu não preciso porque eu tenho a bênção de Deus. Diga comigo, eu não preciso porque eu tenho a bênção de Deus. Mas se eu precisar, eu tenho quem protege. Eu tenho quem me assegura contra qualquer dano sobre as minhas finanças. Pastor, eu não dizimo. Você está dentro d'água. Porque a hora que você precisar, você não vai ter o seguro. Vai perder. Não vai dar pé. Está dentro d'água e ainda no fundo ainda. Por quê? Você vai precisar e
vai recorrer a quem? Você não tem seguro. Você não quis desembolsar o seu seguro mensal. Você não assegurou o rendimento da sua empresa. Você não assegurou o seu salário. Você não assegurou nada. Só, diga comigo, dízimo não é teto. Eu sou dizimista, já viu? As pessoas falam, eu sou dizimista. Eu sou dizimista. Ela acha que o dízimo dela é o teto, é tudo que ela pode fazer. Diga comigo, dízimo é piso. Pisa aí, ó, faz assim, ó. Parede você constrói para onde? Quando você tem um teto, você continua construindo para cima? Só quando tem piso. Você precisa ter um piso para você poder crescer e atingir um teto. Só que tem gente fazendo do dízimo dela o teto, o último estágio. Eu sou o melhor dizimista da igreja. Porque eu faço, porque eu isso. Só que dízimo não é teto, é piso. É a partir do dízimo você prospera. A Bíblia diz, e a gente encerra aqui, Provérbios 11, 25. Sabe que nessas horas é difícil, né? É. Ó, xaracataca pegando fogo aqui, anjo passeando, cortando, fazendo aqui, voando, batendo asa. Aleluia, glória a Deus. A hora da conversão do bolso e do dinheiro. Acabou glória. Acabou o chofar. Conheço. Diz assim: o generoso prospera. Quem que prospera? Mas se o dízimo já não é meu, é aqui que você vai entender agora. Se o dízimo não é meu, como eu vou ser generoso? Porque generosidade não é dizimar, é obrigação de todo cristão, é dizimar. Como que eu vou ser generoso falando que eu dizimo? É porque eu dizimo, eu sou generoso. Eu dizimo, eu sou generoso. Não, você não é generoso, porque você está dando, não gosto dessa palavra, você está devolvendo aquilo que nunca foi seu. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E aqui que está o detalhe. Os escribas e fariseus, eles dizimavam de tudo que vinha na mão deles, toda a colheita, eles dizimavam, eles eram fiéis nos seus dízimos. Mas, porém, Jesus falou que eles não tinham nenhuma fidelidade, porque eles só dizimavam. E tem muita gente assim, que diante dos céus estão apenas entregando o dízimo, mas elas não estão sendo generosas e elas não estão sendo fiéis. Por quê? Com aquilo que real... Sabe o que é ser fiel mesmo? Quando você já separou de Deus e sobrou 90% na sua mão, 90%. Ou seja, eu não gosto também de usar o 90%, porque é 100%. Porque o 10% nunca foi seu. Mas aí, o 100% que ficou na minha mão, é daí que eu vou ser fiel. É aí que eu vou ofertar. É aí que eu vou provar a minha generosidade. É porque o fulano lá, ele cresce, ele alcança e tá. Vai ver a vida dele. Vai ver quantas ofertas ele tem no altar. Não, mas eu sou dizimista. Tá bom. Mas eu já dizimo, eu não vou ofertar. Apóstolo, eu já dizimo, eu já sou, todo mês eu estou ali com o meu dízimo. E a oferta? Tem uma frase que eu gosto de usar, que diz assim, que ofertar é um ato de amor, fé e gratidão. Diga comigo, ofertar é um ato de amor, de fé e de gratidão. Por que de amor?
Porque você precisa amar. Davi, ele disse assim: porque eu amo a obra do Senhor, eu vou dar dos meus tesouros e muito mais além de tudo que eu tenho. Ele já tinha feito muita coisa. Quando foi construir o templo, Deus falou para ele: ó, você não vai construir. Ele falou: mas como? Não, você não vai, seu filho vai. Ele falou: e aí? Eu não vou construir, mas o meu filho vai? E agora, o que eu faço? Não quero nem saber, eu vou dar todo o material que precisa. Irmão, você não precisa, eu não quero deixar ninguém sentado ao fazer na obra, entenda bem isso aí. Mas você não precisa ser aquele, se você não tem um chamado, de sair evangelizando um bairro todo. Você não precisa ser esse. Porque tem gente que fala: eu não consigo, não sei, não é pra mim. Tem gente que vai ser útil em outra área. Eu tenho uma obreira na igreja que ela não sai o evangelismo. Mas por uma questão de saúde e também para preservar ela, eu falo: ó, não vai. Mas ela simplesmente fala: então tá bom. A partir do momento que o pessoal sair na rua para evangelizar, eu estarei em intercessão até eles voltar. E ela fica na igreja, intercedendo. Ela vai na porta da igreja, começa a evangelizar ali, e ela fica lá o tempo todo. O pessoal volta, ela ora com eles e vai embora. E tem pessoas que às vezes não precisa ir, mas ele pode ser o financiador. Pastor, eu não vou evangelizar, mas pode mandar fazer panfleto que eu vou pagar. Pastor, eu não vou evangelizar, mas o senhor estava fazendo as pinturas, né? As pinturas das paredes, dos muros. Pastor, pode deixar comigo que eu vou pagar para pintar isso aí. Pastor, eu não sou aquele que vai ir ajudar na festa das crianças. Ontem foi lindo aqui, gostei demais. Deu uma inveja santa. Falei, quero fazer isso lá. Em nome de Jesus. E aí, eu peguei... não vou ser aquele que ajuda. Mas pastor, quanto que ficou o sorvete? Quanto que ficou os lanches? Quanto que ficou o refrigerante? Pode deixar que eu pago, pode deixar que eu faço. Eu nem vim nas festas... mas eu não vou vir na festa das crianças. Davi também não ia construir o templo. E ele ajudou. Ele ajudou. Só que ele não só ajudou com a riqueza do palácio, mas também com tudo aquilo que era dele mesmo. Isso é generosidade. E o generoso faz o quê? Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. O que é dar alívio? É isso. Imagine, o apóstolo chega aqui, hoje, domingo, fala assim, ó. Mudamos de salão. Gastamos 20 mil. Agora imagine só. Um chega aqui e fala, apóstolo, desses 20, 5 é meu. Outro chega, 5 é meu, outro 3, e assim vai. Irmão, o tempo que ele passaria orando, pedindo essa provisão. Anjo da contabilidade do céu, manda aqui. Esse tempo que ele gasta aqui, ó, você dá esse alívio e ele pode esqueci a palavra, se dedicar a outras coisas, é até uma oração por você também. Porque você trouxe alívio. Aí no momento, o texto está dizendo isso aqui, ó. Aí no momento que você deu alívio a alguém, na hora que você precisar, alguém vai chegar e vai falar assim, ó, toma esse dinheiro aqui. Mas por que? Não, toma esse dinheiro aí. Acabou a música, acabou a mensagem. É assim, sabe, né? Acabou o fundo, é porque já encerrou tudo. Aí você deu alívio. Aí Deus manda alguém dar alívio para você também. Só que eu quero dizer para você, e agora de verdade a gente vai encerrar.
O que eu te ensino hoje, rapidamente? Que dizimar é obrigação, não é fidelidade. E se você não entender isso, como a Bíblia diz, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não é digno, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. Irmão, é bom demais viver pelo reino. E reino não é salvação, entenda bem. Desculpe o que eu vou usar aqui, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas tem macumbeiro, pai de santo que vai ser salvo. Tem. Mas o reino é diferente. Buscar em primeiro lugar as coisas da igreja, a palavra de Deus, não. A Bíblia está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmão, não é a salvação. Isso é para outro dia a gente fala sobre salvação e reino, a diferença dos dois mundos. Quarta-feira não, vou embora. Não, eu dependo de uma liberação da diretora da escola, da minha esposa. Se liberar, a gente fica até sábado. Se não, a gente vai na quarta mesmo, que quinta ela trabalha. Mas aí, nós precisamos entender isso. Porque se eu quero alcançar o reino, se eu quero alcançar as coisas desse reino, eu preciso entender que o meu dízimo é nada mais, nada menos, curto e grosso assim, ó, papum, tapa em face. Dízimo é sua obrigação, ponto. Você não faz generosidade com o seu dízimo, você não faz caridade com o seu dízimo. O texto ele nos ensina, eu já ensinei isso aqui também. Mas se eu quero ser generoso, eu preciso, além daquilo que o Senhor já me pede para devolver, eu fazer algo mais. E é nesse algo mais que isso aqui acontece, alívio. Porque o dízimo, eu posso perguntar sem questão nenhuma. O dízimo, ele já está comprometido. Se o apóstolo, e eu acho que ele é assim, ele tem as finanças da igreja controlada, ele já sabe mais ou menos a meta de dízimo que entra na igreja. Ele já sabe disso. Então todo o caminho da igreja ele vai conduzir dentro mais ou menos. Não é que tem, não, ele está cravando, não. Mas nós que cuidamos de igreja, a gente já sabe isso aí. Mais ou menos, num mês, quanto que eu consigo fechar de dízimo na igreja? Eu já sei. Se perguntar para mim, eu sei quanto minha igreja fecha de dízimo. Dízimo. Não estou falando de oferta, não estou falando de semeadura, não estou falando de voto, estou falando de dízimo. Eu sei. Eu vou trabalhar com a minha igreja dentro daquilo. Só que a oferta, às vezes, tem mês que ela aumenta, tem mês que ela diminui, dependendo do coração das pessoas. Fica assim. Então, o alívio ele só vem como? Quando a oferta vem. Porque o dízimo ele já está comprometido. Se você for fiel a esta casa todos os meses, no seu dízimo, ele já sabe disso. E o seu dízimo já está comprometido com alguma coisa. Mas o alívio ele vai vir como? Na oferta. E a generosidade ela prova onde? Na oferta. E é disso que eu quero falar com você. E quero falar, não, já falei. É disso que eu quero te dizer. Que você vai ofertar. Você vai dizimar e você vai ofertar hoje. Mas eu quero propor, é início de mês, é o primeiro domingo do mês. Era para mim estar fazendo isso na minha igreja. Prepara um azeite para mim. Era para mim estar fazendo isso na minha igreja hoje. Eu vou consagrar, não os dizimistas, não os ofertantes, mas todos aqueles que algum dia já colocou algum certo de valor nesse altar. Colocou nesse altar. Só que eu vou te propor um desafio para o último domingo desse mês. O último domingo desse mês. Eu não gosto, eu já falei.
É que eu não gosto de estipular valor de oferta, mas hoje eu vou. Eu vou estipular um valor no último domingo desse mês, que é dia... Alguém vê para mim rapidinho, só para não tomar tempo aqui. Qual que é o domingo desse mês? E você vai trazer esse valor no último domingo desse mês. Você vai vir à frente, vai deixar os seus dízimos, as suas ofertas, você vai entregar. Você vai receber um envelope e eu vou consagrar o alto da sua testa. A Bíblia diz assim que Abraão era o dono das promessas que Deus tinha feito, mas mesmo assim, quando ele foi devolver o dízimo para Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou, liberando aquele que tinha promessa. O apóstolo estava falando sobre isso, você precisa de liberação. De alguém que possua a ordem de liberação no reino do Espírito, no reino dos céus, para poder que você avançar. E hoje eu estou aqui nessa condição, para liberar você como um Melquisedeque na sua vida. Eu quero liberar. Quem tem promessa de Deus? Mas e por que todos aqueles que têm promessa, às vezes ele nem consegue alcançar a promessa? Porque ele não tem uma liberação para alcançar. Abraão tinha muitas promessas, mas ele foi ativado nessas promessas para viver essas promessas quando ele dizimou na vida de Melquisedeque. E você vai vir e